Oi pessoal, tudo bem? Surpresa, né? Eu por aqui, né, no Instagram, mas eu estou aqui em obediência a Deus, em um dia de oração, de devocional. O Senhor me pediu que eu estivesse escrevendo o meu testemunho e gravando um vídeo compartilhando na internet, né? A princípio, né, eu pensei assim, é algo da minha cabeça, mas mesmo assim eu falei, Senhor, se é algo que vem do Senhor, confirma para mim. E aí o Senhor, desde então, tem confirmado várias vezes comigo. E para mim estar aqui é um desafio muito grande, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou uma pessoa reservada, mas eu decidi firmemente no meu coração a obedecer a Deus em tudo que Ele me pedisse, né? E aí às vezes Deus pede umas coisas que é um desafio pra gente, mas eu me coloquei no lugar de obedecer a Ele. E eu quero compartilhar com vocês o testemunho do meu encontro, meu verdadeiro encontro que eu tive com o Senhor, né? Antes de eu ter o meu verdadeiro encontro, né, eu queria, né, falar com vocês que eu nasci num lar cristão. Meus pais me ensinaram a buscar a Deus sobre todas as coisas. Eles, né, sempre foram envolvidos com as coisas do Senhor, então eu cresci aí nesse meio, sempre estando envolvido com as coisas do Senhor, buscando ao Senhor. Mas na minha adolescência, um versículo começou a me incomodar muito, e eu vou ler aqui para vocês, que está lá em João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, o que me incomodava nesse versículo? Por eu ter nascido num lar cristão, eu não conseguia identificar este momento que eu nasci de novo. Então, assim, na minha adolescência, esse versículo começou a trazer uma angústia muito forte no meu coração, e aí eu comecei a buscar e orar a Deus. E eu falava, Senhor, será se eu não nasci de novo? Eu ficava nessa dúvida se eu tinha realmente nascido de novo. E eu comecei a buscar a Deus, mas eu nunca perseverava na minha busca, né? Eu começava a buscar a Deus, aí Deus não me respondia, eu parava. Aí depois passava um tempo, eu voltava de novo. E aí eu fiquei assim ao longo de toda a minha caminhada cristã. Até que no ano de 2017, com meus 27 anos, veio uma angústia muito forte no meu coração, porque eu ia na casa do Senhor e não sentia a presença do Senhor, sabe? Eu me acostumei em ir à casa do Senhor, não ouvia Deus falar comigo, e aquilo começou a me angustiar, e eu falei, Senhor, tem algo errado. E eu comecei a querer buscar a Deus, eu não sabia nem como começar. E aí eu me inscrevi num curso, né, chamado Mulheres Fazendo a Diferença. É um curso, né, que foi a pastora Ângela Cirino que elaborou esse curso. E quem ministrou pra gente foi a esposa do meu pastor, né, a Lu. E nesse curso eu fui muito confrontada na minha vida espiritual, né? Começou a vir novamente aqueles questionamentos. Será se realmente eu tinha nascido de novo? E pelo nome do curso, né, Mulheres Fazendo a Diferença, eu comecei a falar, Senhor, eu nunca fiz a diferença na vida de ninguém. Então, um dia eu orei e falei com o Senhor assim, eu reconheci, né? Porque na verdade, às vezes a gente tem um sentimento que tem algo faltando, mas a gente não quer reconhecer que aquilo está acontecendo com a gente, né? Então eu comecei a buscar a Deus e orei e falei com o Senhor assim, Senhor, na minha caminhada cristã, eu não identifico o momento que eu nasci de novo. Se todo cristão passa por este momento, eu quero passar, Senhor, porque eu nunca passei. Foi nessa oração que eu falo que tudo começou a mudar na minha vida, porque eu reconheci que eu não tinha nascido de novo. Porque até então, na minha adolescência, quando eu orava, eu não queria acreditar que isso não tinha acontecido na minha vida. E aí, a partir desse momento, no ano de 2017, que eu reconheci, Senhor, eu não vejo na minha caminhada cristã esse nascer de novo. E aí Deus colocou 3 pessoas na minha vida para me empurrar ainda mais para este lugar secreto. E a primeira pessoa que Deus colocou na minha vida foi o meu esposo. Ele chegou em casa um dia com 3 livros para mim ler. Na hora eu pensei assim, nossa, Mateus sabe que eu não gosto de ler, por que ele me deu o livro? Mas, né, não falei nada com ele, falei assim, obrigada, meu amor. Agradeci pelo livro
E comecei a ler. E esses livros que ele comprou, eram todos os 3 direcionados para mulher. E aí começou algo diferente a acontecer dentro de mim, quando eu comecei a ler esses livros. E nessa mesma época, né, do curso Mulheres Fazendo a Diferença, né, a Lu, que é a esposa do nosso pastor, ela fazia uma especialização em São Paulo. E aí nós oferecemos de dar carona para ela de Ipatinga para Valadares, né, que ela sempre chegava aos domingos e era difícil esse retorno. Então eu e meu esposo nos oferecemos de buscá-la, né, nos domingos que fosse preciso. E aí a gente vinha conversando no carro, falando de Deus. Eu vi o amor que a Lu tinha em falar de Deus. E ela falando com muita empolgação como era gostoso ler a Bíblia, como era gostoso ler o rodapé da Bíblia. E até então eu li a Bíblia, mas não li o rodapé. Então, assim, a partir dessa fala dela, nos meus devocionais, eu comecei a ler o rodapé da Bíblia, querer estudar, entender, conhecer. E aí o Senhor foi ministrando muitas coisas ao meu coração, né? A partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia mais aprofundadamente. E aí uma outra pessoa que Deus colocou na minha vida foi a Lucinha. Ela era a líder do nosso grupo, porque o curso Mulheres Fazendo a Diferença, ele era dividido em pequenos grupos. E a Lucinha era a líder do meu pequeno grupo, né? E no início do curso nós fizemos um sorteio, né? E tiramos um amigo oração. E ao longo do curso nós tivemos alguns encontros, né? E um dos encontros, né, foi na casa da Lucinha. Ela fez uma dinâmica pedindo pra a gente falar qual era o nosso maior sonho. E eu falei que o meu maior sonho era ter minha casa própria. E até aí tudo bem, né? Aí no dia da revelação do amigo oração, a Lucinha que tinha me tirado, eu não sabia. Aí ela começou falando, né? A pessoa que eu tirei eu admiro muito. A princípio eu não sabia em que sentido eu oraria para a vida dela, mas no dia daquela dinâmica que eu fiz na minha casa, eu percebi que eu precisava de orar pela vida espiritual dela, e eu comecei a orar pela vida espiritual dela. E aí na hora caiu minha ficha, eu falei, gente, o meu maior sonho é tão terreno, né? E o Espírito Santo começou a me confrontar, né? Que eu precisava me ligar mais a Ele, a desejar mais as coisas eternas. Não que querer a casa própria é pecado, né? Mas a Bíblia fala que buscar primeiro o reino de Deus, né? E eu estava colocando em primeiro lugar, né, as demais coisas. E o Senhor começou a me confrontar, a me amassar. E num dia do meu devocional, engraçado que eu comecei meu devocional com 10 minutos, né? Às vezes a gente quer começar fazendo 1 hora, né? Eu comecei com 10 minutos. E num desses dias eu abri em João 15. E o Senhor me confrontou todo o capítulo de João 15. E eu queria ler 3 versículos que foram os que mais, assim, me confrontaram com o cristianismo que eu estava vivendo. João 15, os versículos... Eu vou ler aqui para vocês os versículos 14, 15 e 16, que diz assim: Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, eu vos concedo. Gente, aí esse versículo me pegou. E o Espírito Santo começou a me mostrar que eu me relacionava com Deus como serva. O verdadeiro relacionamento que Ele queria ter comigo era um relacionamento de amigo. E aí eu percebi que ao longo de toda a minha caminhada cristã, eu me relacionava a Deus por medo. Porque eu queria ser salva, eu tinha medo de ir para o inferno. Então
tudo que eu fazia para Deus era por medo de ir para o inferno. Então é como se eu fizesse para Deus querendo um salário, né? O servo, ele trabalha por um salário. E o meu salário que eu queria era a minha salvação. E aí o Senhor foi me mostrando que a salvação é pela graça. E o engraçado é que eu sabia que a salvação era pela graça, mas eu vivia diferente daquilo que eu sabia. Era uma trave que estava nos meus olhos. E aí eu comecei a buscar a Deus não pelo que Ele podia me dar, que era a minha salvação, não pelo que Ele poderia fazer através da minha vida, mas por gratidão a tudo que Ele fez por mim. E um sentimento de gratidão foi tão forte no meu coração. Eu falei assim, Senhor, muito obrigada, porque na verdade nada que eu fizer vai fazer eu merecer, né? Nada que eu fizer vai fazer eu merecer a minha salvação, porque a salvação é um favor imerecido. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ser uma pessoa totalmente diferente. Eu comecei a andar na rua, não ver mais pessoas, eu comecei a ver almas. Eu comecei a ler versículos que eu conhecia a minha vida inteira e começou a ter um novo sentido. Aquele versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Como que teve um sentido totalmente diferente para mim. Eu fui livre da escravidão que eu vivia no meu cristianismo. E tantos outros versículos começaram a ter uma forma totalmente diferente na minha interpretação a partir desse encontro que eu tive com Deus. E aí, depois de todo esse processo, simplesmente chega a notícia para mim que eu teria que mudar de cidade. O serviço do meu esposo falou que ele teria que ir para a cidade de Almenara. E aí eu falei assim, meu Deus, o Senhor começou algo em mim e vai me tirar da minha cidade. Eu fiquei sem entender. Mas falei assim, tudo está no controle das mãos do Senhor, nada é por acaso, né? E aí nós fomos para a cidade de Almenara. E antes de nós irmos, né, 2 pessoas falaram comigo, Romara, por que você não pede licença do seu serviço? Né, que você está indo para um lugar novo, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, já pensou, eu vou para um lugar novo, ainda não vou conhecer ninguém se eu não trabalhar, não sei o quê. Mas depois o Senhor foi me mostrando que eu precisava tirar essa licença. Então eu fui para Almenara já, né, tirei a licença sem vencimento do meu trabalho. E quando eu cheguei lá, eu entendi que era o Senhor querendo mais tempo, que eu tivesse mais tempo com Ele. E aí os meus devocionais que antes eram com 10 minutos, 15, 20 minutos, passaram a ser de 1 hora. Tinha dia que era mais de 1 hora. O Senhor começou a me mostrar como que eu era por dentro, sabe? O Senhor foi me ensinando como eu deveria ser, como que eu deveria me portar. Foi me mostrando meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. E foi um processo tão gostoso ali. O tempo que eu vivi, fiquei 2 anos em Almenara. Retornei em janeiro desse ano de 2020. E eu vivi experiências lindas com o Senhor lá naquele lugar. Deus, minha maior preocupação quando eu cheguei lá era encontrar uma igreja. E o Senhor nos direcionou para a igreja batista lá, né, do pastor Chu, que a gente chama carinhosamente. E o quanto eu aprendi com aquela igreja sobre o verdadeiro amor, sabe? Aquela igreja me amou com o amor de Cristo. Me mostrou que eu precisava demonstrar mais o meu amor pelas pessoas. E assim, eu começava a andar na rua. Eu falei assim, ai meu Deus, será que tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor? Eu comecei a compartilhar tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. E aí, no meio de todo esse processo, me veio um momento de angústia. Porque eu comecei a pensar, gente, eu nasci num lar cristão só agora que eu entendi o verdadeiro evangelho. E aí eu entrei numa angústia tão grande. Meu marido me olhava e falou, meu bem, o que está acontecendo com você? Aí eu falava com ele assim, amor, é eu e Deus. Porque eu comecei a pensar, gente, se eu tivesse entendido isso mais nova, na minha adolescência, quando o Senhor me incomodou, quantas pessoas que eu poderia ter ganhado para Jesus. Porque a partir do momento que eu entendi esse
verdadeiro evangelho, a partir do momento que o Senhor começou a me transformar de dentro para fora, eu comecei a ter o desejo de falar de Jesus para todo mundo que eu via na minha frente, a tempo, a fora de tempo. Eu falei assim, gente, se eu tivesse percebido isso antes, se eu tivesse tido essa experiência antes. E aí, num dia de devocional, eu orei e falei, Senhor, que vergonha saber que eu nasci num lar cristão e eu demorei tanto tempo para aprender. E aí, eu falei, Senhor, eu não vou contar isso pra ninguém, que vergonha falar que é só agora que eu entendi o verdadeiro evangelho, que vergonha. E aí o Espírito Santo veio com um bálsamo sobre a minha alma e falou comigo assim, filha, tudo isso faz parte do processo que eu tenho na sua vida, tudo isso que aconteceu com você é para você transbordar na vida das outras pessoas, porque como você tem muitos dentro da minha igreja. E aí eu entendi que eu não poderia guardar isso só para mim. Eu teria que compartilhar com as pessoas e falar daquilo que o Senhor fez, de quanto que o Senhor transformou e tem transformado a cada dia a minha vida. E às vezes você está aqui, você não nasceu num lar cristão, mas você tem, né, esse momento que você teve esse verdadeiro encontro com Deus. Mas às vezes você foi se transformando por fora, porque pelo que as pessoas te falaram, ou para você ser aceito, né, no meio da igreja. Não foi aquela transformação que partiu de dentro de você. Então assim, eu creio que você não está assistindo esse vídeo por acaso. E eu queria estimular você a buscar a Deus de todo o seu coração e estar preparado, né, para tudo aquilo que Ele vai te mostrar, porque às vezes Ele nos pega o barro e a massa, é dolorido, às vezes é difícil a gente reconhecer, mas é libertador quando a gente se humilha e se entrega aos pés do Senhor. E eu queria te convidar a buscar a Deus como você nunca buscou, a pedir a Deus para esquadrinhar o seu coração. E se você ainda não teve esse verdadeiro encontro com o Senhor e seu coração está queimando ao ouvir este testemunho, que você busque ao Senhor e não desista. Às vezes o Senhor não responde no nosso tempo, na nossa hora, às vezes Ele não responde do jeito que a gente quer, mas persevere nesse lugar de oração. Quem me dera alguém na minha adolescência falasse para mim perseverar, porque às vezes eu começava a orar, eu achava, Deus fala com as outras pessoas, né, com pastores, com líderes. Não, Ele quer falar com cada um, Ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. E eu falo que hoje eu conheço a Deus não pelo que os meus pais me ensinaram, não pelo que os meus líderes me ensinaram, que isso também foi muito importante para mim, mas hoje eu sirvo a Deus pelo que Ele me ensinou. É totalmente diferente quando alguém fala com você, servir a Deus é bom, é assim, assim, assado. Mas é totalmente diferente quando você vive aquilo. E o Senhor quer ensinar a cada um de nós. E eu falo que ao longo da minha caminhada, eu obedeci a Deus porque, né, as pessoas falavam é certo e é errado isso de fazer. E aí eu buscava obedecer. Hoje eu obedeço a Deus pelo que Ele me fala, pelo que Ele se revela a mim. E eu quero que você se sinta desafiado a buscar a Deus como você nunca buscou. E eu creio que você vai viver experiências lindas com o Senhor. E nos últimos dias que eu estive em Almenara, o Senhor me pegou novamente. O Senhor me confrontou novamente. E às vezes nesse relacionamento o Senhor nos mostra o quanto nós precisamos melhorar. E aí Ele me trouxe a memória no ano de 2017, quando eu comecei a buscar, que eu tinha percebido que eu nunca tinha feito a diferença na vida das pessoas. E aí o Senhor, nos últimos dias que eu estava no Almenara, o Senhor falou assim, agora eu quero que você me busque por quem eu sou, não pelo que eu posso fazer através da sua vida. E, gente, foi difícil na hora reconhecer isso. Reconhecer que eu busquei a Deus, o início de quando eu comecei a buscar a Deus de verdade, era porque eu queria fazer a diferença. E hoje eu entendo o quão gostoso é buscar a Deus sobre todas as coisas.
que você busque a Deus sobre todas as coisas, que você se entregue a Ele sobre todas as coisas e que você busque Ele por quem Ele é, não pelo que Ele pode te dar, não o que Ele pode fazer, nem pelo que Ele pode te transformar. Você receba essa palavra do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, fique com Deus.